Boa tarde. Eu sou Felipe Baez e os integrantes do nosso grupo são o Lucas Patrizzi e o Fernando Fávaro. O nosso trabalho ele foi focado no Syscad. A gente não focou no sistema todo, nas todas as funcionalidades que ele tem. Focamos apenas nas atividades principais que os professores utilizam para gerir suas turmas, como o lançamento das notas, as presenças, as avaliações. São esses. Nós escolhemos o SCAD, que além de ser a única ideia que todo mundo do grupo concordou, porque achou melhor, a gente também tinha um interesse em descobrir o que os professores sofrem todos os dias no SCAD, qual o processo que eles fazem, as dificuldades, como funciona. E também a gente está usando o Syscad numa outra matéria, daí a gente só juntou para a gente meio que expandir o que a gente estava fazendo, que a gente terminou o outro meio que no meio, que era da matéria de interação humano-computador, onde a gente viu melhor como funciona o Syscad e como a gente poderia melhorá-lo. Bom, como foi feita a nossa modelagem? Nós entramos em contato com diversos professores de um pouco de cada curso da UF. A gente pegou e foi mandando para quase todos. Daí a gente mandou um e-mail para eles pedindo a experiência deles de uso no Syscad. Tipo, a gente comparou também as pessoas novas, mais velhas, facilidades que ele tem, e, se possível, as imagens do Syscad, das funcionalidades dele, porque a gente não tem acesso. Daí onde a gente consegue analisar diversos pontos de como ele funciona e como nós poderíamos melhorá-lo. A modelagem foi feita não só visando se aproximar ao máximo da realidade do sistema. Nós também vimos como analisar quais pontos podem ser otimizados ou melhorados. Opa, bom dia. Eu sou o Lucas. Hoje eu estou aqui com meu amigo Fernando. Oi, eu sou o Fernando. E agora a gente vai falar sobre o modelo de processos que a gente fez do Syscad, com base nos formulários e nas pesquisas e nas entrevistas com os professores. Inicialmente aqui, o professor ele vai entrar na tela inicial do Syscad e ele vai ver, de acordo com a sua preferência, o que ele quer fazer no sistema, qual processo ele quer realizar. Vale ressaltar também que para todos os processos que o professor for fazer, ele vai ter que pesquisar a turma no início, ele vai ter que entrar na página, pesquisar a turma, refazer tudo de novo. Mesmo que ele já tenha olhado da mesma turma, ele vai ter que refazer isso. Essa aqui é a página inicial, onde o professor pode escolher entre avaliações e notas. A gente acabou modelando, no caso, né, entre a parte de avaliações e notas, plano de ensino e o diário de classe. Também sobre a questão das presenças. A gente não pegou sobre tudo, porque nem todos os professores utilizavam tudo, porque eles não necessitavam. A gente pegou okay. Só as partes principais ali, as mais usadas pelos professores. A Exato. maioria disse, por exemplo, que não chegava a usar o plano de ensino com a mesma frequência do que usava uma aba como avaliações e notas, ou de presenças, por exemplo. Exato. Aí por isso que a gente acabou deixando algumas de lado, mas é porque elas não são tão importantes quanto essas que a gente acabou fazendo. E agora eu vou deixar o Fernando falar sobre o lançamento de notas. Por exemplo, se um professor deseja lançar uma nota, ele, a partir da página inicial, ele entraria na tela de lançamento de notas, escolheria uma turma, atualizaria as notas que ele quer atualizar, dos alunos que ele quer atualizar, não precisa ser de todos, verificaria o registro, que os CADs geram um registro, com as alterações que ele fez, e se ele encontrar algum erro, ele recomeça o processo de atualizar as notas dos alunos, e se ele não encontrar nenhum erro, ele confirma as alterações e o processo acaba. Exatamente. Aqui a gente tem uma imagem de como que ficaria o lançamento de notas. O professor, ele meio que vai transitando entre cada uma das atividades avaliativas dele. Ele vai digitando aqui entre depois clica aqui no T e vai digitando entre o T.
O site vai mostrar aqui as porcentagens dos alunos, ele confirma numa aba de confirmar lá embaixo, mostrando as alterações que o professor fez, e se ele confirma, como o Fernando disse. Caso o professor ele queira lançar as presenças, ele vai ter que fazer aquele mesmo processo de entrar na página, pesquisar pela turma, e aqui tem a diferença que o professor ele vai ter que procurar a turma desejada no dia desejado e no horário desejado, para poder entrar naquela aula específica, e aí ele vai entrar nesse subprocesso aqui, onde ele vai ter que, inicialmente ele vai entrar nos alunos gerais, né, e ele vai lançar para todos os alunos. Tem uma opção também no próprio Syscad, que ele pode já apertar ela e lançar um monte das presenças de uma vez. Depois disso ele vai confirmar cada uma das presenças individualmente. E vai lançar também um registro com as alterações feitas, que o professor pode confirmar, e alterar aqui, chegando ao fim do processo. Caso o aluno ele contenha alguma exceção, ou seja, ele ficou doente no dia, ele apresentou um laudo de até 3 dias, igual é previsto na própria UFMS, o professor ele vai ter que olhar na turma específica, nas aulas específicas que esse aluno faltou, daquela turma, e ele vai ter que buscar esse aluno e marcar a presença dele conforme o aluno tiver completado a atividade que o professor passa. Caso o professor deseje lançar uma nova atividade avaliativa ou um novo cálculo, a partir da página inicial, ele entra na página de gerenciamento de avaliações, encontra uma turma para fazer o gerenciamento, e aí ele decide se ele deseja lançar um cálculo ou uma avaliação. Caso ele deseje lançar uma avaliação, ele seleciona o tipo de avaliação, seleciona o dia da avaliação, insere a sigla e a descrição da avaliação, e caso a avaliação precise ser sincronizada com o cálculo, ele sincroniza a variação com a variável respectiva, aquela sigla que ele decidiu antes, ele sincroniza aquela sigla com uma outra sigla em algum cálculo que ele já tenha adicionado. Se já existir cálculo, claro. Se não existir cálculo, ele cria um novo cálculo. A partir daí, ele define umas provas substitutivas, caso tenha, e sincroniza ali com a PO, né, a prova optativa, que faz a substituição da nota, e aí encerra o processo. Caso o professor deseje lançar um novo cálculo, ele vai gerar o cálculo e aí ele vai escolher qual o tipo desse cálculo. E aí, nesse caso, ele vai ter 2 opções. Ou ele escolhe um cálculo final, que basicamente vai ser o fim de tudo, ele não necessariamente vai impactar em cálculos futuros, porque ele é a linha de chegada. O professor vai criar a conta, vai ver se ela está correta, e também ele vai ter a opção de criar um cálculo intermediário. Se o professor escolher um cálculo intermediário, ele vai ter que criar a conta, igual no cálculo final, vai ter que ver se essa conta está correta, vai checar e tudo mais. E aí ele vai ter que sincronizar com a nota final, ou com as outras notas que ele impacta, com os outros cálculos que ele acaba impactando. Depois disso, ele vai verificar as alterações que fez, vai ver se está certo ou errado, e caso não esteja errado, ele vai continuar e vai confirmar as suas alterações. Detalhe, eu não lembro exatamente se aqui gera um arquivo de novo cálculo, das alterações de cálculo, no caso. Então, vai deixar assim, é por isso que deixou assim como obrigação do professor verificar por conta própria. Caso o professor deseje atualizar o seu planejamento de aula, ele, a partir da página inicial, entra na página de diário de turma, procura a turma que ele deseja alterar o seu diário e planeja suas aulas. Em que ele precisa escolher o dia da aula que ele quer alterar, e ele informa o que está previsto para a aula do dia. E aí ele tem que fazer isso para todas as turmas. Muito bom. E você bateu o palmo basicamente em seguida quando eu terminei de falar, então talvez tenha que refazer tudo. Aqui a gente montou uma tabela com... Quantos foram mesmo, Lucas, os entrevistados? Com os 87 entrevistados. 80, 90. Uhum. Beleza? Beleza.
Com todos os entrevistados. A gente montou uma tabela aqui para apresentar mais facilmente os dados da opinião deles sobre os processos. E as três principais, vamos dizer assim, opiniões que